Helena pensava que a morte do marido seria o fim. Estava errada. 3 dias depois do funeral, ela estava sozinha na mansão em Alphaville. 64 cômodos vazios. O silêncio tinha peso físico, como algo que pressionava contra o peito. Eduardo Amaral tinha morrido aos 68 anos. Infarto fulminante. Caiu no escritório, sozinho, entre papéis e números. Quando o encontraram, ele já estava frio, sem despedida, sem últimas palavras, sem chance de explicação. Do jeito que ele sempre viveu. Rápido, eficiente, sem deixar espaço para perguntas inconvenientes. O funeral tinha sido uma performance cara. Mais de 200 pessoas em ternos italianos e vestidos pretos discretos. Empresários que Helena via em revistas. Políticos que ela reconhecia da televisão. Amigos que Eduardo nunca tinha trazido para casa. Que homem admirável, diziam. Um gigante dos negócios, comentavam. Você deve estar devastada, sussurravam, segurando suas mãos com força performática. Helena sorria, agradecia. Aceitava abraços de pessoas que cheiravam a perfumes caros e mentiras educadas. E sentia alívio. Esse era o segredo que ela carregava enquanto eles baixavam o caixão. Ela estava aliviada que ele tivesse morrido. E isso a apavorava mais do que qualquer coisa que pudesse encontrar naquela casa vazia. Agora estava no escritório dele. Primeira vez em anos que entrava ali sem pedir permissão, sem bater na porta, sem esperar ele dizer que podia entrar. Permissão para quê? Ele está morto. A sala cheirava a ele, charuto caro, couro, aquele perfume amadeirado que ele usava há décadas. Como se ele ainda estivesse ali, sentado na poltrona de couro, olhando para ela com aquele sorriso que nunca chegava aos olhos. Foi quando viu o envelope, papel creme de gramatura pesada, lacrado com cera vermelha, elegante, como tudo que Eduardo tocava. Estava no centro exato da mesa, como se tivesse sido posicionado com régua. Seu nome na frente, na caligrafia angulosa dele, Helena. Só isso, sem meu amor. Sem querida, sem qualquer termo de carinho que ele usava em público como se fossem reais. Ela ficou olhando para o envelope por 5 minutos inteiros. O relógio da parede marcando cada segundo com um tic-tac metálico que parecia anormalmente alto no silêncio. Finalmente, pegou. Pesado. Várias páginas dentro. Abriu o lacre. A cera se partiu com um estalo seco. Dentro, uma carta grossa, 4 páginas manuscritas, um endereço rabiscado num papel menor, uma chave pequena de cofre e uma fotografia. Helena pegou a foto primeiro. O mundo parou. Uma menina, adolescente, 16, talvez 17 anos. Cabelos escuros caindo sobre os ombros, olhos castanhos grandes, sorriso meio torto, como se estivesse segurando uma piada interna, parecida com Eduardo, assustadoramente parecida. A mesma linha do maxilar, o mesmo formato dos olhos, o mesmo jeito de inclinar ligeiramente a cabeça. Helena virou a foto com mãos que já começavam a tremer. Atrás, escrito à mão com a caligrafia dele. Marina, sua filha, 17 anos. Agora você sabe. A foto caiu das mãos de Helena e flutuou até pousar no chão de madeira encerada. Filha. Ele tinha uma filha. Durante quanto tempo? 17 anos. 17 anos de existência secreta. Helena sentiu as pernas fraquejarem. Segurou-se na borda da mesa. Respiração acelerada. Coração batendo tão forte que ela podia ouvir o pulso nos ouvidos. Pegou a carta. As mãos tremiam tanto que a letra dançava na página. Leu a primeira linha. Helena, se está lendo isso, é porque finalmente tive coragem de morrer antes que você descobrisse quem eu realmente sou. Ou talvez você sempre soube. Talvez ambos fingimos por 32 anos. Mas agora acabou. E você precisa decidir. Quer saber a verdade? Ou prefere continuar fingindo, mesmo agora que não tenho mais como mentir? Helena largou a carta sobre a mesa como se queimasse. Foi até o banheiro do corredor. Mal conseguiu chegar a tempo. Vomitou. Capítulo 2. A ligação. Helena lavou o rosto 3 vezes. Água fria que não tirava o gosto amargo da boca. Olhou-se no espelho. 57 anos. Cabelos começando a embranquecer nas têmporas. Olheiras profundas que nenhum corretivo disfarçava mais. Vincos ao redor da boca que não estavam ali 5 anos atrás. Quem é você? A pergunta ecoou na própria cabeça. Ela não sabia mais. Esposa por 32 anos.
Viúva há 3 dias. Cúmplice, vítima, idiota. Pegou o celular que tinha deixado no escritório. 4h15 da manhã. Discou sem pensar muito. A voz sonolenta de Beatriz atendeu no 5º toque. Alô, Bia, eu preciso de você. Helena, que horas são? São 4 da manhã. O quê? Por favor, só, por favor. Pausa do outro lado. Helena ouviu Beatriz respirar. O som dela se movendo, provavelmente saindo da cama. Já estou indo. 20 minutos. Obrigada. Helena desligou. Voltou para o escritório. A foto de Marina ainda estava no chão, olhando para cima, sorrindo. Helena não conseguia parar de olhar. 17 anos. Durante 17 anos, essa menina existiu no mundo e Helena não sabia, enquanto ela jantava com Eduardo, enquanto viajavam para a Europa, enquanto faziam amor nas manhãs de domingo. Essa menina estava em algum lugar, crescendo, aprendendo a andar, indo para a escola, tendo sua primeira festa de aniversário. E Eduardo sabia. Eduardo via ela. Enquanto voltava para casa e beijava Helena na testa e perguntava como foi o dia dela. Capítulo 3. A confusão de Beatriz. Beatriz chegou em 18 minutos, cabelo preso num coque desleixado, sem maquiagem, vestindo jeans e uma blusa de moletom. Entrou sem bater. Conhecia os códigos da porta. Encontrou Helena sentada no chão do escritório, de costas para a mesa, abraçando os joelhos. Meu Deus, o que aconteceu? Helena estendeu a foto sem dizer nada. Beatriz pegou, olhou. Seu rosto mudou. Quem é? Marina, a filha dele. 17 anos. A filha. Beatriz sentou no chão ao lado de Helena. Do Eduardo, ele deixou uma carta, contando tudo. Ela tem 17 anos, Bia. 17. Ela é mais nova que nosso casamento. Silêncio pesado. Depois Beatriz disse, a voz cuidadosa, você quer dizer que você nunca soube? Claro que eu nunca soube. Como eu ia... Helena. O tom fez Helena parar de falar. Bia? Beatriz respirou fundo. Passou a mão pelo rosto. A gente é amiga há quanto tempo? 20 anos. Por quê? Porque em 20 anos eu aprendi a ler você. E você... Beatriz pegou a mão de Helena. Você sempre soube que tinha algo errado. Do que você está falando? Lembra daquele churrasco? Em 2007? Inauguração dessa casa? Lembro. Eu perguntei de onde tinha vindo o dinheiro. Como vocês tinham conseguido tudo aquilo tão rápido? Você lembra o que o Eduardo respondeu? Ele disse que foram investimentos, negócios. É. E você aceitou. Na hora, sem questionar. Beatriz olhou para ela. Mas, Helena, ninguém fica rico daquele jeito, não tão rápido, não saindo de um apartamento em Perdizes para uma mansão em Alphaville em menos de 2 anos, não legalmente. Eu confiei nele. Ou você não quis saber a verdade? Helena puxou a mão. Você está dizendo que eu sabia que ele estava fazendo algo errado? Estou dizendo que você suspeitava e escolheu não perguntar. Isso não é justo. Não, Beatriz se levantou. Então me diz. Quantas vezes você realmente perguntou de onde vinha o dinheiro? Quantas vezes você insistiu quando ele mudava de assunto? Eu perguntei sim. E quando ele te dava uma resposta vaga, você aceitava, toda vez. Beatriz cruzou os braços. Eu te amo, Helena. Você é minha melhor amiga. Mas eu não vou ficar aqui fingindo que você foi completamente inocente nessa história toda. O silêncio entre elas era denso como neblina. Helena fechou os olhos e, de repente, estava de volta. Ano de 1998. Ela tinha 30 anos, grávida de 8 meses. Estava dormindo quando ouviu a porta da frente abrir. 3 da manhã. Olhou para o relógio digital na mesinha de cabeceira. Eduardo tinha saído às 10 da noite. Reunião de emergência, ele disse, com investidores do exterior. Helena desceu as escadas devagar, uma mão apoiada na barriga enorme. Encontrou Eduardo na cozinha, em frente à pia, de costas para ela, camisa branca manchada de vermelho. Muito vermelho. Ele estava lavando as mãos sob a torneira aberta, água tingida de rosa descendo pelo ralo. Eduardo? Ele se virou. O rosto dele era uma máscara, olhos vazios, como se ele estivesse olhando através dela para algo muito distante. Acidente no trabalho. Que tipo de acidente? Você está machucado? A gente precisa ir para o hospital. Eu não estou machucado. Foi só um acidente. Helena deu um passo mais perto. O cheiro de ferro no ar. Sangue. Muito sangue. Eduardo, esse sangue, de quem é?
Não importa. Já está resolvido. Como assim não importa? O que aconteceu? Você precisa me dizer o que... Helena. A voz dele cortou como lâmina. Ele olhou para ela e havia algo nos olhos dele que ela nunca tinha visto antes. Algo frio, perigoso. Foi um acidente no trabalho. Eu resolvi. Acabou. A gente não vai falar mais sobre isso. Ela deveria ter insistido. Deveria ter ligado para a polícia. Deveria ter pegado as chaves do carro e saído daquela casa naquela mesma noite. Mas ela estava grávida de 8 meses. Cansada, assustada, e ele parecia tão perdido. Toma um banho, ela disse, a voz saindo fraca. Eu esquento o jantar. Eduardo subiu. Helena ficou parada na cozinha, olhando para a água rosada que ainda escorria pelo ralo. Depois abriu o armário debaixo da pia, pegou a garrafa de água sanitária e limpou cada mancha, cada gota, cada vestígio de sangue. Esfregou até suas mãos ficarem vermelhas do esforço, até não restar nada. Foi naquela noite que ela escolheu não perguntar, não ver, não saber. E tudo que veio depois foi consequência daquela escolha. 3 semanas depois, Sofia morreu dentro dela. 8 meses e meio de gestação. Quase no fim, quase segura. Mas o coração do bebê parou de bater. Os médicos não souberam explicar direito. Essas coisas acontecem, disseram. Raramente, mas acontecem. Não tem explicação. Helena passou 6 meses em depressão profunda. Não saía da cama. Não comia mais que algumas colheradas de sopa por dia. Mal falava. Eduardo ficou ao lado dela, paciente, atencioso. Trouxe os melhores médicos, os melhores terapeutas, os remédios mais caros. Eu vou te tirar disso, ele prometeu, segurando a mão dela no escuro do quarto. Eu prometo que vou te trazer de volta. E trouxe. Com tempo, com dinheiro, com atenção constante. Aos poucos, Helena voltou para a superfície, mas nunca completamente. Uma parte dela ficou enterrada junto com Sofia. E foi nesse vazio, nessa ferida aberta, que Eduardo construiu o império dele. Porque ela estava ocupada demais, sobrevivendo para perguntar de onde vinha o dinheiro que pagava os médicos. Ano de 2005. 12 anos de casamento. Eduardo chegou em casa numa terça-feira à tarde com um sorriso enorme. Helena estava na sala, lendo. Amor, preciso te contar uma coisa. O quê? Consegui fechar um negócio grande, muito grande. Que tipo de negócio? Importação. Container de café da Colômbia. Nova parceria. Vai render muito. Helena olhou para ele por cima do livro. E isso dá tanto dinheiro assim? Eduardo sorriu. Aquele sorriso charmoso que a desarmava desde o primeiro encontro. Você ficaria surpresa com quanto dinheiro o café pode dar quando você sabe trabalhar direito. Ela deveria ter perguntado mais. Deveria ter insistido em ver contratos, documentos, provas. Mas ele estava tão empolgado, tão feliz, tão vivo. E depois da depressão, depois de Sofia, depois de anos no escuro, ela só queria vê-lo feliz. Só queria sentir que a vida estava voltando ao normal. Estou orgulhosa de você, ela disse. Ele atravessou a sala, beijou a testa dela. Vou te dar a vida que você merece. Ele sussurrou contra o cabelo dela. Tudo o que você sempre quis. E deu. A mansão veio 6 meses depois. A melhor amiga de Helena, Beatriz, perguntou no churrasco de inauguração. Gente, vocês têm que me contar. Como conseguiram isso tudo tão rápido? Tipo, ano passado vocês estavam em Perdizes, num apartamento de 3 quartos. E agora, isso aqui é praticamente um resort particular. Helena olhou para Eduardo, que estava virando a carne na churrasqueira. Ele sorriu para Beatriz, descontraído, charmoso. Trabalho duro, Bia. E uns investimentos certeiros. Investimentos em quê? Importação. Exportação, logística internacional, ele deu de ombros. É meio técnico demais para explicar numa festa, mas basicamente comprar barato lá fora, vender caro aqui dentro, aproveitar câmbio, essas coisas. Beatriz tomou um gole da cerveja. Deve ser muito dinheiro então. É um bom momento para o setor. Eduardo disse, voltando a atenção para a carne. Beatriz olhou para Helena. Segurou o olhar dela por 3 segundos a mais que o normal. Helena desviou. Naquela noite, quando todo mundo tinha ido embora, quando estavam sozinhos recolhendo copos vazios e garrafas, Helena perguntou, Eduardo, de onde veio o dinheiro? De verdade? Ele estava guardando cervejas na geladeira. Parou com a porta aberta, luz amarela iluminando o rosto dele. Virou-se para ela.
Você confia em mim? Helena hesitou. Apenas um segundo. Menos que um segundo. Mas ele percebeu. Claro que confio. Então, para de se preocupar. Ele se aproximou. Segurou o rosto dela com as duas mãos, polegares acariciando as bochechas dela. Eu cuido de tudo. Da parte chata, da parte feia, da parte que dá dor de cabeça. Você só precisa ser feliz. Pode fazer isso para mim? Ela olhou nos olhos dele. Castanhos. Profundos. Sinceros. Ou pareciam sinceros. Posso. Ótimo. Ele beijou a testa dela. Porque você merece ser feliz, Helena. Depois de tudo que a gente passou, você merece tudo de bom que esse mundo pode oferecer. E ela acreditou. Porque queria acreditar. Porque a mansão era linda e a vida estava finalmente boa. E ela não queria voltar para a escuridão de antes. Ano de 2007. 14 anos de casamento. Eduardo começou a viajar mais. Muito mais. 2, 3 vezes por mês. Às vezes ficava fora uma semana inteira. Reuniões importantes, ele dizia. Expansão dos negócios para novos mercados. Miami, Panamá, Colômbia, Bolívia, sempre países da América Latina. Mas havia algo diferente nele quando voltava dessas viagens. Ele estava mais leve, mais feliz, quase juvenil. Sorria para o celular. Enviava mensagens em horários estranhos. Atendia ligações e saía do cômodo. Helena percebeu. Claro que percebeu. Uma mulher sempre percebe quando o marido está diferente. Numa quinta-feira de agosto, Eduardo esqueceu o celular em casa. Estava na mesinha de cabeceira dele vibrando. Helena estava trocando os lençóis quando ouviu. Pegou o aparelho sem pensar muito. Mensagem nova, de um contato salvo apenas como C. Sinto sua falta. Marina dormiu agora. Quando você vem? O mundo parou. Marina. Quem era Marina? Helena ficou olhando para a tela, o celular pesado na mão. Depois, como se estivesse se movendo debaixo d'água, tocou na conversa. Ela abriu. Dezenas de mensagens. Centenas. Conversas carinhosas, íntimas. Fotos. Uma mulher mais jovem que Helena. Bonita. Cabelos escuros, sorriso largo. E fotos de um bebê. Uma menina pequena, talvez 6, 7 meses. Cabelos escuros começando a crescer. Olhos enormes, parecida com Eduardo. Helena rolou a conversa. Mais fotos, mais mensagens. A mulher. Ela está crescendo tão rápido. Tem o seu sorriso. Eduardo. Vou aí no fim de semana. Levo aquele ursinho que você pediu. A mulher. Ela vai adorar. A gente sente sua falta. Eduardo. Eu também. Vocês duas são a melhor parte dos meus dias. Helena sentou na cama. Não conseguia respirar direito. Ele tinha um bebê, com outra mulher. Enquanto ela ainda chorava, Sofia ouviu a chave na porta da frente. Eduardo voltando. O pânico a atingiu como um tapa. Rapidamente fechou as mensagens. Colocou o celular de volta na mesinha, exatamente como estava. Voltou para o que estava fazendo. Lençóis. Trocando os lençóis. Eduardo entrou no quarto. Esqueci meu celular, ele disse pegando o aparelho. Você viu se chegou alguma mensagem? Helena se virou. Olhou para ele. Esse era o momento de confrontar, o momento de jogar o celular na cara dele e gritar e exigir explicações e... Não, ela disse, não vi nada. Ele sorriu, aliviado, ótimo, preciso ir. Reunião importante no centro. Volto para o jantar. Beijou a bochecha dela, rápido, casual, e saiu. Helena ficou parada no quarto, segurando o lençol nas mãos, por 1 hora inteira, 2 horas. Depois desceu. Foi até a adega, pegou uma garrafa de vinho tinto e bebeu, sozinha, até a garrafa estar vazia e o quarto girar e ela poder finalmente apagar e não pensar em nada. Quando acordou no dia seguinte com a cabeça latejando e a boca seca, decidiu. Não tinha visto nada. Aquilo não tinha acontecido. Era imaginação, paranoia, insegurança, porque se ela admitisse que tinha visto, teria que tomar uma decisão. E ela não estava pronta para perder tudo de novo. Helena abriu os olhos. Estava de volta no escritório. Beatriz, olhando para ela. Eu vi, Helena sussurrou. Em 2007, eu vi as mensagens no celular dele. Fotos do bebê. Fotos da mulher. Eu sabia que ele tinha outra família. Beatriz fechou os olhos. E você não disse nada. Eu tinha acabado de sair da depressão. Tinha perdido a Sofia 3 anos antes. Estava frágil. A voz de Helena quebrou. Se eu confrontasse ele, se eu saísse,
Eu ia ficar sozinha, de novo, no escuro, de novo. Eu não aguentaria. Então você fingiu que não viu, e ele fingiu que eu não vi. E vocês seguiram assim, por 16 anos. Por 16 anos. Silêncio. Beatriz sentou de novo ao lado de Helena. Pegou a mão dela. Leia a carta. Até o fim. Você precisa saber tudo. Helena olhou para a carta que ainda estava sobre a mesa. Tenho medo. Eu sei, mas você precisa. Helena pegou a carta com mãos trêmulas e continuou lendo. Capítulo 4. A verdade completa. Helena, a foto que você está segurando é da Marina. Ela tem 17 anos. É minha filha. Nasceu em setembro de 2007. A mãe dela se chama Carla Ferreira. Conheci ela em 2006, numa conferência de negócios em São Paulo. Você estava afundada na depressão naquela época. 2 anos sem sorrir, sem me tocar, sem me olhar nos olhos. Eu sei que a culpa foi minha também. Eu não te ajudei direito depois que perdemos a Sofia. Mas eu estava tão sozinho, Helena. E a Carla era fácil, leve, não me cobrava nada. Foi um affair, nada sério. Pelo menos era o que eu achava. Até ela aparecer grávida. Pensei em pedir para ela abortar. Pensei em sumir, mas não consegui. Porque depois de perder a Sofia, a ideia de ter uma filha de novo era como uma segunda chance. Paguei um apartamento para a Carla. Pensão, tudo o que precisavam. Visitava a Marina 2 vezes por mês. Ela me chamava de tio Eduardo. Nunca soube que eu era o pai. A Carla concordou em manter segredo. Eu pagava bem por esse segredo. E você? Você viu as mensagens naquele dia, em 2007. Eu sei que viu. Vi no seu rosto quando cheguei em casa. Mas você não disse nada. Então eu também não disse. E a gente seguiu fingindo. Mas isso não é nem o pior, Helena. Os 500 milhões que deixei para você não vieram de importação e exportação. Vieram de cocaína, toneladas dela, por 25 anos. Comecei em 1995, pequeno, um favor para um amigo que estava em apuros. Só dessa vez ele disse $5.000 para olhar para o outro lado enquanto um container passava. Pensei que seria só aquilo, uma vez. Dinheiro rápido, sem consequências. Mas 5.000 viraram 50.000. 50.000 viraram 500.000. E de repente eu estava dentro, profundamente dentro. Você acha que eu escolhi isso? Talvez no começo, mas depois de um tempo não há escolha. Há apenas sobrevivência. Lembra daquela noite em 1998, quando cheguei em casa com sangue na camisa? Você achou que era acidente de trabalho? Era sangue de um homem chamado Rogério Santos. Ele tinha 25 anos, trabalhava comigo, estava desviando produto, revendendo por fora, roubando. Eu e meu sócio Cláudio precisamos resolver. A gente se encontrou com ele no Porto de Santos, de madrugada, entre os containers. Tentei conversar, tentei dar uma chance para ele consertar, mas ele riu na minha cara, disse que eu era otário, que ia continuar roubando e não tinha nada que eu pudesse fazer. Então o Cláudio pegou a arma e eu segurei o Rogério. Segurei ele enquanto o Cláudio atirava. 3 tiros. Peito. Ele morreu em segundo. A gente jogou o corpo entre os containers. A polícia encontrou no dia seguinte. Arquivaram como acerto de contas entre traficantes. Ninguém investigou muito. E você? Você limpou o sangue dele do nosso ralo. Esfregou com água sanitária até suas mãos ficarem vermelhas. Nunca perguntou de novo. Por quê? Porque era mais fácil não saber? Porque a mansão estava quase pronta? Porque você estava grávida e vulnerável? Não sei, mas sei que naquela noite você escolheu. E toda vez que escolheu não perguntar depois disso, escolheu de novo a mansão de Alphaville, comprada com o dinheiro de um carregamento de 500 quilos de cocaína que entrou pelo porto em 2004. Você sabe quanto vale 500 quilos nas ruas? Milhões. E sabe quantas vidas 500 quilos destroem? Centenas. Talvez milhares. Famílias despedaçadas, crianças que crescem sem pais, mães enterrando filhos. Você morou naquela casa por 20 anos. Cada cômodo foi pago com isso. Os carros, o mesmo dinheiro. As viagens para a Europa, o mesmo dinheiro. Cada jantar caro, cada roupa de grife, cada joia. Tudo veio de vidas destruídas. E você viveu muito bem com isso. Não porque sabia, mas porque escolheu não saber. Tem mais. A Sofia, nossa filha. Ela não morreu por acaso. Dentro do cofre que fica atrás do quadro neste escritório, tem um laudo médico. Seu, de 1998. Você nunca viu esse laudo. Os médicos me deram primeiro.
Eu pedi para eles não te mostrarem. Paguei bem para eles não mostrarem. A causa da morte da Sofia não foi natural. Foi intoxicação. Cocaína no seu sistema. Não muito, mas o suficiente. Você nunca usou drogas. Eu sei disso, mas eu usava. Naquela época eu testava o produto. Para garantir qualidade. Para saber se estavam me enganando. Usava cocaína, Helena. E depois ia para casa. E te tocava, te beijava, te fazia amor, transferência por contato, por fluidos corporais. Você absorveu, e o bebê absorveu, e o coração dela parou. Foi culpa minha. Eu matei nossa filha, e você nunca soube. Tem um cofre atrás do quadro de paisagem marinha no escritório. A chave que está no envelope abre esse cofre. Dentro você vai encontrar documentos provando tudo o que fiz nos últimos 25 anos. Nomes de todos que estavam envolvidos. Políticos, juízes, empresários, policiais. Registros de cada transação. Datas, valores, quantidades, fotos. Algumas com você nelas. Em eventos, em viagens. Sempre sorrindo, sempre linda, sempre sem saber de onde vinha o dinheiro que pagava o vestido que você usava. E tem os laudos médicos, seu, da Sofia, provas do que eu fiz. Use esses documentos como quiser. Entregue para a polícia e derrube todo mundo comigo. Ou queime tudo e finja que nunca existiram. A escolha é sua. Também deixei um endereço. Rua das Flores, 428, Ipiranga. É a casa de uma mulher chamada Aparecida Santos. Ela é a mãe do Rogério, o homem que eu matei. Vá até lá. Veja o que você ajudou a criar, o que nós criamos. Depois disso, você vai precisar tomar decisões. Sobre os 500 milhões. Sobre a Marina. Sobre quem você quer ser daqui para frente. Ficar com o dinheiro e viver no luxo. Tentar distribuir e consertar o que não tem conserto. Rejeitar tudo e começar do zero. Não sei qual é a resposta certa. Talvez não exista a resposta certa. Mas a escolha sempre foi sua, Helena. Você só fingia que não era. Eu te amei. Do meu jeito torto, egoísta, assassino, mentiroso. Mas amei. Os 32 anos ao seu lado foram os únicos em que me senti humano. Mesmo que tenha sido uma mentira. Mesmo que você nunca tenha realmente me conhecido. Foram reais para mim. Espero que isso signifique alguma coisa, mas entendo se não significar nada. Eduardo. Post-scriptum. Tem outra carta dentro do cofre, marcada com seu nome. Só abra ela quando tiver tomado suas decisões. Quando souber quem você quer ser, porque depois de ler, não tem mais volta. Helena terminou de ler. A carta caiu no colo dela. Ficou olhando para o nada por 5 minutos inteiros. Beatriz ao lado dela, em silêncio, apenas segurando a mão. Finalmente Helena se levantou, mecânica, como um autômato. Foi até o quadro da paisagem marinha pendurado na parede oposta. Sempre achou aquele quadro feio. Mar agitado, céu escuro, muito dramático. Tirou o quadro da parede, pesado. Deixou cair no chão com um baque surdo. Atrás, embutido na parede, um cofre de aço. Helena colocou a chave. Girou. Clique. Abriu. Dentro. Pastas Manila organizadas por ano, pendrives em saquinhos plásticos com etiquetas, fotos em envelopes, tudo meticulosamente catalogado. Eduardo sempre foi organizado, até para documentar os próprios crimes. Helena pegou uma das pastas, abriu. Planilhas, nomes, datas, valores. 15 de março de 2003, container 447B, 300 quilos, 2,4 milhões. 23 de agosto de 2005, container 892, 405 SNC e os 3,8 milhões ilhas. Página após página. Anos de transações. Pegou um dos envelopes de fotos. Abriu. Eduardo mais jovem, com um grupo de homens, todos armados, porto ao fundo. Containers empilhados. Virou a foto. Santos 2002. Pegou outra foto. Ela reconheceu imediatamente. Era dela. Na inauguração da mansão. 2005. Vestido azul. Sorrindo, taça de champanhe na mão. Eduardo ao lado, braço em volta da cintura dela. Atrás deles, a mansão, iluminada, linda. Virou a foto. Atrás, escrito com a letra dele. Comprada com 500 quilos. Valeu a pena ver ela feliz de novo. Helena deixou a foto cair. Pegou mais pastas, mais documentos, nomes que ela reconhecia, políticos que apareciam no jornal.
juízes, empresários famosos, todos envolvidos, todos recebendo dinheiro, todos cúmplices. No fundo do cofre, uma pasta vermelha, diferente das outras, mais grossa. Helena pegou, abriu, primeira página. Laudo toxicológico. Helena Amaral, outubro 1998. Leu linha por linha. Presença de metabólitos de cocaína no sangue materno, transferência de alcaloides por contato íntimo prolongado, exposição indireta confirmada, concentração baixa, mas mensurável. Virou a página. Laudo necroscópico, feto feminino, Sofia Amaral. Morte fetal intrauterina, causa imediata. Arritmia cardíaca severa, causa provável. Exposição a alcaloide estimulante tipo cocaína. Concentração detectada no líquido amniótico, 0,03 mg/L, suficiente para induzir arritmia em feto de 35 semanas. Helena largou o laudo, caiu de joelhos no chão e gritou. Um grito que vinha do fundo do peito, de 32 anos de silêncio, de todas as perguntas que nunca fez, de todas as verdades que escolheu não ver. Beatriz correu até ela, abraçou, segurou firme. Ele matou minha filha. Helena soluçava. Ele usou droga e me tocou e matou nossa filha, e eu nunca soube. Nunca soube, Bia. E eu limpei o sangue. Eu limpei o sangue daquele homem do nosso ralo. Eu vi as mensagens da outra mulher e fingi que não vi. Eu perguntei de onde vinha o dinheiro e aceitei as mentiras. Calma. Respira, só respira. Como eu respiro? Como eu vivo sabendo disso? Eu não sei, mas a gente vai descobrir. Helena chorou nos braços da amiga por 20 minutos. Quando finalmente se acalmou, estava vazia. Completamente vazia. Capítulo 5. A ligação do advogado. O celular de Helena tocou. Ela olhou para a tela através dos olhos inchados. Dr. Milton Veras, o advogado de Eduardo, atendeu com a voz rouca. Alô? Helena, bom dia. Desculpe ligar tão cedo. Sei que ainda está processando tudo, mas precisamos conversar sobre o testamento. Há algumas questões urgentes que requerem sua atenção. Questões? Sim. Podemos marcar para hoje? De preferência no meu escritório. Há documentos que você precisa assinar. Helena olhou para Beatriz, que estava recolhendo as fotos do chão. Que horas? 10 da manhã? Vou estar aí. Ótimo. E Helena, ele hesitou. Sei que é um momento difícil, mas você vai precisar de apoio legal daqui para frente. Eu estava preparado para isso. Eduardo me deixou instruções muito específicas. Instruções sobre o quê? Sobre como te proteger quando a verdade viesse à tona. A ligação caiu. Helena ficou olhando para o telefone. Beatriz se aproximou. Quem era? O advogado dele. Quer que eu vá ao escritório hoje. Diz que tem coisas urgentes. Você quer que eu vá com você? Helena pensou. Não. Isso eu preciso fazer sozinha. Beatriz assentiu. Então, pelo menos, toma um banho. Come alguma coisa. Você não dorme há quantas horas? Helena olhou para o relógio. 6h40 da manhã. Muitas. Capítulo 6. O advogado. Às 10 em ponto, Helena estava no escritório de Dr. Milton Veras. 23º andar de um prédio comercial na Faria Lima. Vista para São Paulo inteira. Decoração cara, mas discreta. Madeira escura, couro, livros de direito em estantes que iam do chão ao teto. Dr. Milton tinha 52 anos, cabelos grisalhos bem cortados, ternos sob medida, óculos de armação fina, presença que inspirava confiança imediata. Helena, meus pêsames novamente, ele disse, levantando para cumprimentá-la. Sei que está sendo um período difícil. Difícil é um eufemismo interessante. Ele gesticulou para a poltrona de couro em frente à mesa dele. Por favor, sente-se. Posso oferecer água? Café? Não, obrigada. Dr. Milton voltou para sua cadeira. Pegou uma pasta grossa. Bem, vou ser direto porque imagino que você queira respostas. Eduardo me deixou como testamenteiro. Ele refez o testamento há 6 meses. Logo depois de descobrir que estava com problemas cardíacos sérios. Ele estava doente? Arritmia. Grave. Os médicos deram no máximo 2 anos. Ele não quis tratamento agressivo. Disse que preferia viver o tempo que tinha em paz do que prolongar em sofrimento. Ele nunca me contou. Ele não contava muita coisa, pelo que entendi. Silêncio pesado. Dr. Milton abriu a pasta. O patrimônio total é de aproximadamente 500 milhões de reais.
distribuídos em imóveis, empresas, investimentos offshore e liquidez. Tudo perfeitamente legal do ponto de vista tributário e documental. Legal. Sim, Eduardo era meticuloso. Tudo foi lavado adequadamente ao longo dos anos. Empresas de fachada, investimentos legítimos. Não há nada que ligue esse patrimônio a atividades ilícitas. Não oficialmente. Mas você sabia, Helena disse. Não era pergunta. Dr. Milton ficou em silêncio por um longo momento. Depois disse: Eduardo me contou há 5 anos, quando me pediu para reestruturar todo o patrimônio. Ele queria garantir que você estivesse protegida legalmente quando ele morresse. E você aceitou defender um traficante? Eu defendo clientes, Helena, não santos. Eduardo pagava muito bem. E tecnicamente meu trabalho era garantir que o testamento fosse sólido, que o patrimônio estivesse blindado, que você não enfrentasse problemas legais. Que conveniente. Dr. Milton tirou os óculos, esfregou os olhos. Olha, eu entendo sua raiva, mas não vim aqui julgar nem ser julgado. Vim cumprir meu trabalho. Eduardo deixou instruções muito claras sobre como proceder. Que instruções? Ele pegou outro documento. Primeiro, todo o patrimônio passa para você, sem restrições. Você é a única herdeira universal. E a Marina, a filha dele? Eduardo deixou um fundo de 10 milhões para ela, disponível quando completar 21 anos. Mas não há reconhecimento oficial de paternidade. Você poderia contestar isso se quisesse. Por que eu contestaria? Só estou informando suas opções. Helena cruzou os braços. Continue. Segundo, Eduardo deixou documentos, muitos documentos, provas de envolvimento de dezenas de pessoas em suas atividades. Ele me instruiu a entregar esses documentos a você, para que você decida o que fazer com eles. Ele quer que eu seja a bomba? Ele quer que você tenha poder de escolha e de negociação, se necessário. Negociação com quem? Com qualquer um que venha cobrar. Dr. Milton se inclinou para a frente. Helena, Eduardo fez muitos inimigos ao longo dos anos. Pessoas perigosas. Algumas delas vão querer uma parte desse dinheiro. Algumas vão querer vingança. Esses documentos são seu seguro de vida. Que reconfortante. É a realidade. Helena olhou pela janela. São Paulo se estendia até o horizonte. Milhões de pessoas, cada uma com seus segredos. Tem mais? Ela perguntou. Sim. Terceiro, há 3 pessoas específicas que provavelmente vão te procurar. Uma delas é Cláudio Mendes, ex-sócio de Eduardo. Homem perigoso. Vai querer dinheiro. Eduardo estimou que ele pedirá entre 100 e 200 milhões. E se eu não der? Ele vai fazer barulho, ameaçar, possivelmente pior. Ótimo. A segunda pessoa é Carla Ferreira, mãe da Marina. Eduardo pagou 150 mil por mês para ela durante 17 anos. Agora que ele morreu, ela pode querer mais. Pode tentar provar paternidade e brigar pela herança. E a terceira? Dr. Milton hesitou. Uma mulher chamada Aparecida Santos. Eduardo deixou o endereço dela. Disse que você deveria visitá-la. Já vi na carta. Você vai? Helena olhou para ele. Você acha que eu deveria? Dr. Milton colocou os óculos de volta. Acho que se Eduardo quis que você fosse, ele tinha um motivo, ou queria me torturar. Também é possível. Helena levantou. Mais alguma coisa? Sim, isso. Ele estendeu um cartão. Meu celular pessoal, qualquer hora, qualquer problema. Eu prometi a Eduardo que cuidaria de você, e pretendo cumprir. Helena pegou o cartão. Olhou para ele. Realmente, por que você faria isso? Você mal me conhece. Dr. Milton ficou em silêncio. Depois disse, porque eu também tenho uma filha, e ela tem a sua idade, e eu espero que se um dia eu fizer algo terrível, alguém cuide dela quando eu não puder mais. Helena guardou o cartão. Vou pensar sobre tudo isso. Claro. E Helena... Ele se levantou. Uma última coisa. Eduardo deixou uma carta adicional, para ser entregue só depois que você visitasse a Aparecida. Quer que eu guarde ou prefere levar agora? Guarde. Eu não aguento mais cartas hoje. Entendido. Helena saiu do escritório em transe. No elevador descendo, apoiou a cabeça no espelho frio. 500 milhões. Marina, Cláudio, documentos que podiam destruir dezenas de pessoas, e ela no centro de tudo. Como ela tinha chegado ali? Conhecia a resposta. Uma escolha de cada vez, uma pergunta não feita de cada vez, um olhar desviado de cada vez. Por 32 anos. Capítulo 7. A decisão de ir. Helena dirigiu sem rumo por 2 horas. Marginal Pinheiros, Avenida Paulista, ruas que não levavam a lugar nenhum.
Finalmente, parou num estacionamento. Pegou o papel com o endereço. Rua das Flores, 428, Ipiranga, Aparecida Santos, mãe do homem que Eduardo matou. Ela deveria ir. O que ia ganhar com isso, além de mais dor? Mas algo a puxava, uma necessidade de ver, de confirmar, de tornar real o que ainda parecia pesadelo. Colocou o endereço no GPS. E foi. Capítulo 8. Aparecida. O bairro de Ipiranga era outro mundo. Casas pequenas, geminadas, ruas estreitas, carros velhos estacionados nas calçadas, tão longe de Alphaville que parecia outro planeta. Helena encontrou o número 428. Casa simples, pintura descascando, grade na frente, pequeno jardim com flores. Estacionou. Ficou olhando por 5 minutos. Finalmente saiu do carro. Tocou a campainha. Uma mulher abriu. 60 e poucos anos. Cabelos grisalhos presos num coque simples. Rosto cansado, mas gentil. Mãos calejadas de quem trabalhou a vida inteira. Sim, Aparecida Santos, sou eu. Meu nome é Helena. Helena Amaral. Meu marido, Eduardo Amaral, ele deixou seu endereço. O rosto de Aparecida mudou. Algo entre reconhecimento e resignação. A casa era pequena, mas limpa. Cheiro de café. Móveis antigos, mas bem cuidados. Fotos nas paredes. Muitas fotos. Aparecida serviu café em xícaras de porcelana branca. Sentaram à mesa da cozinha. Seu marido morreu, né? Aparecida disse. Não era pergunta. Sim. Há uma semana. Meus pêsames. A voz era neutra, sem emoção real. Obrigada. Ele me deu seu endereço. Disse que eu deveria vir. Eu sei, ele me mandou uma carta. Chegou no mesmo dia que ele morreu. Aparecida se levantou. Pegou um envelope do aparador. Colocou na frente de Helena. Pode ler. Helena abriu. Carta de Eduardo. Para Aparecida. Senhora Aparecida, meu nome é Eduardo Amaral. Durante 26 anos carreguei o peso do que fiz ao seu filho. Rogério tinha 25 anos quando eu e meu sócio o matamos. Ele estava roubando de nós. Produto, dinheiro. Eu sei que isso não justifica. Nada justifica. Mas eu preciso que você saiba. Eu segurei ele enquanto atiravam. Eu ouvi o último suspiro dele. Eu ajudei a jogar o corpo entre os containers. E fui para casa, para minha esposa. E fingi que nada tinha acontecido. Ela limpou o sangue do seu filho das minhas mãos. E nunca soube. Agora estou morto. E ela vai te procurar. Por favor. Conte a ela, conte o que eu fiz. Ela precisa saber quem eu era e quem ela ajudou a proteger. Eduardo Amaral. Helena largou a carta. Olhou para a Aparecida. Seu filho, Rogério. Morreu há 26 anos, 25 anos. 2 crianças pequenas. A viúva dele nunca se recuperou. Eu sinto muito. Eu não sabia. Eu sei que não sabia. Mas eu deveria ter sabido. Ele chegou em casa coberto de sangue. E eu só limpei. Não perguntei. Não quis saber. Aparecida bebeu o café. E agora? Agora ele morreu. E deixou 500 milhões de reais para mim. Helena soltou uma risada amarga. Dinheiro como o que pagou para matar seu filho. Silêncio pesado. O que você vai fazer com o dinheiro? Aparecida perguntou. Não sei. Ele disse que a escolha é minha. Você acha que dinheiro sujo pode fazer bem? Aparecida pensou. Acho que dinheiro não tem moral. São as pessoas que usam ele que têm. Mas como eu uso dinheiro que veio de matar seu filho? Aparecida se levantou. Foi até o quarto. Voltou com uma caixa de sapatos velha. Sentou. Abriu a caixa. Dentro, fotos. Dezenas delas. Pegou uma. Mostrou. Esse é o Rogério. Aos 23. Um ano antes de morrer. Homem jovem, sorriso largo, braços em volta de uma mulher grávida. Essa é a Júlia, esposa dele, grávida do primeiro filho. Pegou outra foto. Essa é do Gabriel, primogênito. 2 meses antes do pai morrer. Bebê pequeno, olhos grandes, sorriso banguela. Continua mostrando fotos, uma narrativa visual. Gabriel crescendo, aniversários, primeira comunhão. Depois fotos mais escuras. Gabriel adolescente. Olhos vazios, magro demais. Começou a usar drogas aos 15, Aparecida disse. A voz firme, mas dolorida. Cocaína. A mesma coisa que o pai dele traficava. A ironia não me passou despercebida. Helena sentiu o estômago revirar. Aparecida pegou outra foto.
Funeral. Caixão pequeno demais para adolescente. Morreu aos 19. Overdose. 2015. Meu Deus, seu marido me mandava dinheiro. Aparecida continuou. R$ 2.000 por mês. Durante 15 anos, desde que o Gabriel morreu. Depósito anônimo. Eu nunca soube quem era. Até a carta chegar. Ele estava tentando pagar? Acho que sim. Ou tentando comprar perdão, não sei. Aparecida guardou as fotos. Mas no fim das contas não fez diferença. Meu filho não voltou. Meu neto não voltou. Pegou mais uma foto. Mulher de 30 e poucos. Bonita. Olhos tristes. Essa é a Júlia, viúva do Rogério, mãe do Gabriel. Se matou em 2016, um ano depois de enterrar o filho. Remédios. Não deixou carta. Helena cobriu a boca com a mão. 3 gerações, Aparecida disse. Seu marido destruiu 3 gerações da minha família. Eu sinto muito mesmo. Eu sei. Silêncio longo. Você me odeia? Helena perguntou. Aparecida pensou. Deveria, mas não. Você não matou meu filho. Você não pôs droga na veia do meu neto. Você foi só alguém que teve o azar de amar o homem errado. Eu sabia que tinha algo errado. Sempre soube. Saber e ter certeza são coisas diferentes. São? Aparecida olhou para ela. Você me parece uma boa pessoa que fez escolhas ruins. O seu marido era uma pessoa ruim que às vezes fazia coisas boas. São diferentes. Não sei se sou boa. Ninguém sabe. É por isso que a gente precisa escolher quem ser todo dia. Helena saiu da casa de Aparecida 2 horas depois. No carro ficou sentada, mãos no volante, olhando para o nada. O celular tocou, número desconhecido. Atendeu. Alô? Voz masculina, grave, ameaçadora. Helena Amaral. Quem é? Alguém que conhecia muito bem seu marido. Cláudio Mendes. Acho que o nome te é familiar. Helena sentiu o estômago gelar. O homem da porta, 26 anos atrás. O sócio de Eduardo. O que você quer? Conversar. Sobre os 500 milhões que ele te deixou. Não tenho nada para falar com você. Tem sim. Porque metade daquela grana era minha. A gente era sócios, 50-50. Ele morreu, mas a dívida continua. Não existe dívida nenhuma. O testamento é claro. Testamento. Risada seca. Você acha que eu ligo para testamento? Você viveu muito bem com o nosso dinheiro por décadas. Agora é hora de dividir. Eu não devo nada para você, não? A voz ficou mais baixa, mais perigosa. Helena, não seja burra. Eu sei onde você mora. Sei aonde você vai. Sei tudo sobre você. E posso fazer sua vida muito, muito difícil. Está me ameaçando? Estou sendo realista. 200 milhões. 2 dias para decidir. Eu entro em contato. A ligação caiu. Helena ficou tremendo. Capítulo 9. A ameaça física. Helena voltou para casa em pânico. Não casa. Não mais. Vendeu a mansão no dia seguinte ao funeral. Não aguentava ficar lá. Estava hospedada num hotel, suíte nos Jardins. Anônima, segura, ou achava que estava. Entrou no quarto, trancou a porta, colocou a corrente. Foi tomar banho. Água quente. Tentando lavar o dia. Quando saiu, envelope debaixo da porta. Helena congelou. Ninguém sabia que ela estava ali. Pegou o envelope com mãos trêmulas. Abriu. Dentro, foto dela, saindo do prédio do Dr. Milton. Hoje de manhã, no verso escrito à mão. Você não pode se esconder. 48 horas, Cláudio. Helena largou a foto como se queimasse. Pegou o celular, ligou para Dr. Milton. Ele atendeu no segundo toque. Helena? Tudo bem? Não. O Cláudio. Ele me ligou. Me ameaçou. E agora tem uma foto. Ele sabe onde eu estou. Calma, respira. Você está no hotel? Sim. Fica aí, trancada. Eu vou mandar segurança. E a gente precisa conversar sobre como lidar com ele. Ele quer 200 milhões. Eu sei. Eduardo previu isso. Como eu lido com isso? Amanhã. Vem ao escritório. 8 da manhã. A gente monta uma estratégia. E se ele aparecer antes? Ele não vai. Cláudio é calculista. Ele te deu 48 horas. Vai esperar. Tem certeza? Não. Mas é o melhor que tenho agora. Aguenta firme. Eu te vejo amanhã. Helena não dormiu naquela noite. Ficou acordada. Luz acesa. Porta trancada. Olhando para cada som. Às 6 da manhã, desistiu. Tomou banho. Vestiu jeans e blusa simples. Foi encontrar Dr. Milton. Capítulo 10. A estratégia. No escritório de Dr. Milton tinha mais alguém. Helena, essa é a doutora Patrícia Gomes, especialista em segurança pessoal. Trabalha com testemunhas protegidas. Mulher de 40 e poucos, cabelo curto, postura militar.
Senhora Amaral, Dr. Milton me pôs a par da situação. O Cláudio Mendes é perigoso, mas também é previsível. Previsível como? Ele quer dinheiro, não vingança. Isso significa que há margem para negociação. Eu não vou dar 200 milhões para ele. Não precisa. Doutor, Milton abriu uma pasta. Eduardo deixou instruções. Ele previu que Cláudio viria cobrar e deixou munição. Que tipo de munição? Provas. Ele colocou fotos sobre a mesa. Cláudio em pelo menos 50 das transações. Rosto dele. Digital dele. DNA dele em cenas de crime. Eduardo documentou tudo. Não para te proteger necessariamente, mas para ter seguro. Então eu chantageio ele de volta? Você oferece um acordo. Doutora Patrícia se inclinou. 50 milhões. Offshore, limpo. Em troca, ele assina termo de confidencialidade. Nunca mais fala o nome Eduardo. Nunca mais aparece na sua vida. E você não entrega as provas. E se ele não aceitar, então você deixa claro. As provas estão em lugar seguro. Se algo acontecer com você, vão direto para a Polícia Federal e imprensa. Ele cai junto com todo mundo. Isso não me torna igual a ele. Dr. Milton tirou os óculos. Helena, ética é luxo. Agora você está em modo sobrevivência. E sobrevivência exige pragmatismo. Passaram 3 horas montando estratégia. Documentos, termos, backups. Às 11, o celular de Helena tocou. Cláudio. Ela atendeu com Dr. Milton e Dra. Patrícia ouvindo em viva voz. Helena, decidiu? Decidi 50 milhões. Offshore. Limpos. E você some para sempre. Risada do outro lado. 50? Eu pedi 200. E eu estou oferecendo 50. Com uma condição. Você assina documento dizendo que nunca mais me procura. Nunca mais fala do Eduardo. Nunca mais aparece na minha frente. Ou o quê? Ou eu entrego para a Polícia Federal tudo o que tenho sobre você. E é muito, Cláudio. Fotos, documentos, DNA. Eduardo documentou cada crime que vocês cometeram juntos. Silêncio do outro lado. Você está me ameaçando? Estou oferecendo um acordo. 50 milhões e sua liberdade. Ou cadeia. Escolha. Pausa longa. Onde a gente se encontra? Escritório do meu advogado. Amanhã, meio-dia. Traz um advogado seu se quiser. Assina os papéis. Recebe o dinheiro. E a gente nunca mais se vê. Mais silêncio. Depois, você é mais esperta do que eu pensava. Eduardo sempre disse. Eu achava que ele estava exagerando. Então a gente tem acordo? A gente tem acordo. Mas Helena, a voz ficou mais baixa. Você pode ter me comprado, mas não compra sua consciência. Vai carregar isso para sempre. Eu sei. A ligação caiu. Helena soltou o ar que estava segurando. Doutora Patrícia sorriu. Bem jogado. Agora esperar ele aparecer, Dr. Milton disse. No dia seguinte, meio-dia em ponto, Cláudio apareceu. Com o advogado, leu cada linha do contrato, verificou a transferência, 50 milhões aparecendo na conta offshore dele. Assinou. Olhou para Helena. Você aprendeu rápido. Tive bom professor. Eduardo teria ficado orgulhoso. Eduardo está morto. Cláudio guardou os papéis. Só mais uma coisa. Aquela mulher, Aparecida. Eu sei que você foi lá. E ela te contou sobre o filho dela? Contou. Deixa eu te contar algo que ela não sabe. Cláudio se inclinou. O Rogério não estava só roubando. Ele estava planejando entregar a gente. Tinha gravações, fotos, ia para a polícia. A gente não matou ele por dinheiro. A gente matou ele para sobreviver. Isso muda alguma coisa? Não. Mas achei que você devia saber. Mundo não é preto e branco, Helena. Rogério não era santo. A gente não era vilão puro. Todo mundo fez escolhas ruins. Ele se levantou. Boa sorte com o resto da sua vida. Você vai precisar. E saiu. Capítulo 11. Decisões e 1 ano depois. Helena passou 1 mês decidindo. Conversou com o Dr. Milton. Com Beatriz. Consigo mesma. No fim, dividiu assim 400 milhões. Fundo de reparação. Nome, Projeto Recomeço. Centros de reabilitação, tratamento gratuito, apoio a famílias de vítimas, bolsas de estudo, prevenção em escolas. 10 milhões para a Marina. Fundo disponível aos 21, com carta de Helena explicando tudo. 50 milhões para Cláudio. Já pago. 40 milhões para ela. Não por merecer, mas por precisar sobreviver e porque honestamente não conseguia abrir mão de tudo.
Um ano depois, Helena estava num apartamento pequeno em Pinheiros, 2 quartos, vista para a rua comum, nada especial. Tinha vendido tudo, mansão, carros, joias, ficou com o essencial e os 40 milhões que a faziam acordar culpada todo dia, mas estava viva, funcionando. O projeto Recomeço estava funcionando. 5 cidades, mais de 1.000 pessoas em tratamento. Helena trabalhava lá 3 vezes por semana, não como diretora, como voluntária. Distribuía comida, ouvia histórias, limpava. O trabalho braçal que a mantinha ancorada. Numa quinta-feira, Aparecida apareceu. Helena estava na cozinha lavando panelas quando viu Aparecida. Oi, Helena. Oi, quer um café? Quero. Sentaram numa mesinha de canto. Vi o projeto. Aparecida disse. Nas notícias, 400 milhões. Consegui fazer algo com o dinheiro. Por que você faz isso? Trabalha aqui. Lava panela. Você tem 40 milhões. Podia estar na praia. Helena sorriu, triste. Porque se eu só sentar com o dinheiro sem fazer nada, eu enlouqueço. Se eu ficar pensando em tudo que ele fez, tudo que eu deixei ele fazer, eu não sobrevivo. E fazendo isso você sobrevive? Ainda não sei, mas pelo menos tento. Aparecida bebeu o café. Meu filho não volta. Eu sei. Meu neto não volta. Eu sei. Nada do que você fizer muda isso. Eu sei. Silêncio. Então Aparecida pegou a mão dela. Mas você está tentando fazer diferente. E isso... A voz tremeu. Isso é mais do que ele fez. É alguma coisa. Helena começou a chorar. Não é suficiente. Nunca vai ser. Mas é o que você tem. 2 semanas depois, Helena recebeu o e-mail de marinaferreira@gmail.com. Assunto: obrigada. Abriu. Senhora Helena, meu nome é Marina Ferreira, filha de Carla Ferreira e Eduardo Amaral. Minha mãe me contou tudo na semana passada, sobre quem era meu pai, sobre o dinheiro, sobre você. Não sei como me sentir, raiva, confusão, tristeza, tudo junto. Mas minha mãe me mostrou a carta que você deixou, com o fundo de 10 milhões. Li, não sei se te perdoo. Ainda não sei se ele merece perdão, mas eu entendi. Você não sabia. Ou não queria saber, ou sabia e não conseguia enfrentar. Minha mãe disse que você trabalha num projeto social, com o dinheiro dele. Achei corajoso, estranho, necessário. Não sei se a gente vai se conhecer um dia. Não sei se eu quero. Mas obrigada pelo dinheiro, pela carta, por tentar. É mais do que ele fez por mim enquanto estava vivo. Marina. Helena leu 3 vezes. Depois fechou o laptop. E chorou. De alívio, de dor, de algo que talvez fosse esperança. 6 meses depois, Helena estava no centro quando uma mulher entrou. 30 e poucos. Magra demais. Olhos fundos. Você é a Helena? Sou. Meu nome é Júlia. A mulher hesitou. Eu usei drogas por 10 anos. Perdi meu filho para o conselho tutelar. Meu emprego, minha família, tudo. Helena segurou a mão dela. Você está aqui agora. Isso já é muito. Eu não teria vindo se não fosse esse projeto. Tratamento de graça. Moradia, apoio. Estou há 3 meses limpa. 3 meses é incrível. E eu queria te agradecer, porque sem isso eu estava morta. Helena sentiu a garganta apertar. Você não precisa me agradecer. Preciso sim. Você salvou minha vida. Helena não conseguiu falar. Apenas abraçou Júlia. E deixou ela chorar no seu ombro, porque não havia palavras. Só havia isso. Uma mulher tentando consertar o que outro destruiu, sabendo que nunca seria suficiente, mas tentando mesmo assim. 2 anos após a morte de Eduardo, Helena estava no apartamento, sozinha. Aniversário da morte dele. Pegou a gaveta. A última carta que Dr. Milton tinha guardado, marcada. Abra quando conseguir respirar de novo. Abriu. Helena, se está lendo isso... Passou tempo suficiente. Tempo para você processar, decidir, agir. Não espero perdão. Não mereço. Mas espero que você entenda uma coisa. Eu te amei, do meu jeito torto, quebrado, egoísta, assassino. Mas amei. E você me amou também. Mesmo suspeitando, mesmo sabendo no fundo que algo estava errado. A gente se escolheu, todo dia por 32 anos. Você escolheu não perguntar. Eu escolhi não contar, e juntos construímos uma vida sobre mentiras. Mas havia amor também. Amor real, imperfeito, manchado, mas real. Não sei se isso importa. Provavelmente não, mas eu precisava que você soubesse. Você não foi só vítima, e eu não fui só vilão. A gente foi humano, complexo,
contraditório, errado, mas humano. Espero que você consiga viver com isso, porque eu nunca consegui. Te amo, sempre amei, mesmo não sendo suficiente. Eduardo. Helena dobrou a carta, guardou. Foi até a janela, São Paulo brilhando lá embaixo. Infinito, caótico, 59 anos, metade da vida desperdiçada, metade tentando consertar. Não havia final feliz, não havia redenção completa. Havia apenas consequências e a coragem de enfrentá-las. No dia seguinte, Helena estava na recepção do centro quando viu. Menina, 18, 19 anos, cabelos escuros, olhos castanhos, parada na porta, insegura. Helena soube na hora. Marina? A menina olhou. Oi, quer entrar? Marina hesitou. Entrou. Sentaram numa sala pequena. Como você me achou? Pesquisei. Vi que você trabalha aqui. Sua mãe sabe? Sabe. Ela disse que era minha escolha. Silêncio. Por que você veio? Não sei. Marina olhou para as mãos. Curiosidade? Raiva? Precisava ver quem você era. E? Descobriu? Marina olhou para ela. Ainda não. Mas minha mãe me contou tudo. Sobre ele. Sobre você. Sobre o dinheiro. O que você pensa disso? Que é uma merda. Risada amarga. Meu pai era traficante. Você era a esposa que fingiu não ver. Minha mãe era a amante que aceitou. Todo mundo mentindo. Helena não rebateu. Verdade. Você acha que dá para amar alguém e odiar o que ele fez ao mesmo tempo? Marina perguntou. Helena pensou. Dá. É horrível, mas dá. Marina assentiu. Levantou-se. Na porta, parou. Helena? Sim? Vou usar o dinheiro que você deixou, fazer medicina, virar cirurgiã, salvar pessoas. Você vai ser ótima nisso. Como você sabe? Porque você veio aqui, porque você quis entender, porque você se importa. Helena sorriu triste. E gente que se importa faz diferença. Marina limpou uma lágrima. Eu não te perdoo, eu sei, mas obrigada. Por tentar. De nada. Marina saiu. Helena ficou sentada, chorando. Porque Marina ia fazer algo bom. Porque pelo menos uma coisa boa saiu daquele inferno. Helena voltou para a recepção. Aparecida estava lá, voluntária agora. Júlia trabalhando como conselheira. 5 anos limpa. Dr. Milton tinha ligado ontem, só para saber como ela estava. Beatriz mandava mensagem todo dia. A vida continuava. Não perfeita, não redimida, mas continuava. Naquela noite, Helena trancou o centro. Caminhou pela rua, São Paulo barulhenta, viva. Não havia perdão esperando, não havia absolvição. Havia apenas Helena, imperfeita, cúmplice, tentando, carregando o peso de amar o homem errado. E escolhendo todo dia, tentar ser melhor do que ele foi. Não a vilã, não a heroína, apenas humana. Aprendendo que algumas escolhas não têm redenção, apenas reconstrução. E que o peso das cumplicidades não desaparece. A gente apenas aprende a carregar, até o fim. Se você chegou até aqui, é porque algo nessa história te pegou. Talvez tenha sido a Helena, carregando 32 anos de perguntas não feitas. Talvez tenha sido o peso de perceber que cumplicidade silenciosa também é escolha. Ou talvez tenha sido aquela sensação incômoda de reconhecer em você mesmo os momentos em que desviou o olhar de algo que sabia que estava errado. Eu conto essas histórias porque acredito que elas fazem algo raro, nos obrigam a parar e olhar para dentro. Não de forma confortável, mas de forma necessária. E se essa história te fez sentir algo, raiva, tristeza, identificação, até desconforto, eu quero te pedir uma coisa. Se inscreve no canal. Se você não se inscreve, o algoritmo simplesmente decide que você não quer mais me ver. E aí eu perco você. E você perde as próximas histórias. Tem mais vindo. Histórias sobre decisões impossíveis, sobre segredos que destroem, sobre gente como a gente tentando descobrir quem é debaixo de todas as máscaras. E me conta nos comentários, o que você faria no lugar da Helena? Ficaria com o dinheiro? Doaria tudo? Conseguiria perdoar a si mesma? Você já teve seu momento de escolher não perguntar porque a resposta a assustava demais? Eu leio cada comentário. E muitas vezes vocês me ajudam a criar as próximas histórias. A gente se vê na próxima. Um abraço.